O alerta mostrou hoje que a polícia alertou sobre um perfil conhecido como Homem Pateta, que manda jogos e brincadeiras na intenção de levar a vítima para uma conversa privada. E aí, muita atenção com as crianças e com os adolescentes. A pessoa por trás do perfil incentiva a mutilação, a automutilação e até mesmo o suicídio. E aí vem a pergunta, até onde os pais podem vigiar os filhos? Quem responde para a gente é a psicóloga Solange Guastaferro, que está conosco ao vivo pela internet. Doutora, tudo bem? Bem-vinda ao Cidade Alerta Alagoas, prazer em conversar novamente com a senhora. Prazer é meu, obrigado pelo convite, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho sobre esses limites, né? Porque quando surgem informações como essa, os pais ficam muito preocupados, porque, infelizmente, a internet, apesar de termos novas leis, enfim, está muito mais evoluída essa questão da punição do que há 10 anos atrás, por exemplo, mas ainda é um território muito perigoso, principalmente para crianças, para adolescentes, né? E há essa questão do perfil social agora, de redes sociais, enfim, que incentivam aquela criança, ameaçam aquela criança. Como é que os pais podem observar? Dá para perceber algo diferente? Até mesmo pegar o celular, né? E ver o que ela estava fazendo na internet? Então, é muito importante que a criança tenha uma supervisão. A gente não pode imaginar que uma criança... isso a gente fala até 10 anos, 11 anos, que ela use a internet sem ter uma supervisão, porque a gente não sabe o que ela está olhando. A criança até essa idade, ela é muito vulnerável, ela confia nas pessoas, porque ela não sabe ainda as coisas que tem por trás disso, né? Ela é muito inocente, então tem que ter supervisão, sim. A gente recomenda que a criança só tenha contato com tecnologia a partir dos 2 anos de idade, e aí existe um limite para isso, até 4 anos, 5 anos, apenas 1 hora por dia. A partir dessa idade pode aumentar para 3 horas por dia em contato com as telas, mas sempre com uma supervisão. A gente não pode deixar uma criança, ela fica tão quietinha lá no quarto, ela vê jogos, ela está quieta lá, está ótimo. Não, é muito perigoso. Como você mesmo falou, a gente já tem assim condições de crimes que acontecem pela internet, de a gente investigar e tudo mais. Mas tem que ter supervisão até pelo menos uns 10 anos, 11 anos, com certeza. E aí, muitos pais podem pensar, não vou entrar na privacidade do meu filho, mas até ele ser um adolescente, enfim, essa privacidade tem entre aspas aí, porque o pai é responsável, né, doutora? Sim, com certeza. Então, assim, até 10 anos, 11 anos, eu diria até mais, sabe? Porque adolescente também é um pouco vulnerável com alguns assuntos. Então, assim, eu acho que é aquela coisa da confiança, assim, de dar o telefone, mas olha, meu filho, de vez em quando eu quero dar uma olhada, o que você está olhando, né? Quando ele ficar um pouco maior, a gente pode ter essa conversa, de vez em quando eu preciso dar uma olhada, tal. Porque agora, criança até 10, 11 anos, isso é necessário, a gente pegar esse celular, ver o que a criança está assistindo e dar uma olhada, porque assim, a criança às vezes se sente, hoje em dia as crianças gostam muito de jogos e de desafios, então assim, aí começa com um pequeno desafio e isso vai aumentando, né, até o ponto da pessoa se colocar em risco, até ao ponto da criança se colocar em risco, e assim, o perigo dela não contar para os pais que isso está acontecendo. Então, assim, é importante que tenha um diálogo aberto, e assim, criança tem que ser oferecido outras coisas, não existe só internet, não existe só celular, a gente tem que oferecer. E aí a gente entra com uma questão também, né, Edson, sobre, será que os pais também não estão usando essa tecnologia demais? Será que eles também não estão muito focados nessa coisa da tecnologia? Então, é uma coisa para se pensar, né, para a gente refletir isso também, não é verdade? É verdade, doutora.
perfeito a sua colocação. E a gente colocou até na foto agora aqui do lado, só para a gente saber, é esse perfil aqui. Inclusive, são vários perfis e as pessoas acabam se aproveitando e incentivando que a pessoa, no caso o adolescente ou até mesmo a criança, vá para essa conversa particular e aí acaba exercendo uma pressão psicológica nessa criança, podendo levar à automutilação, até mesmo a casos, ainda não tivemos nesse caso específico dessa figura aqui terrível, aqui não tivemos ainda casos relatados de suicídio, mas em outros casos, teve aquele da baleia azul também, que pessoas morreram, crianças morreram também, né, doutora? Então é importante ficar atento não só ao que a criança está usando, mas também numa mudança também no perfil daquela criança, e aí o pai tem que conversar. Isso, é porque assim, a criança, ela dá sinais através dos seus comportamentos. Quando a gente percebe que essa criança era uma criança mais comunicativa, mais falante, ela está ficando muito quieta, ela está ficando muito isolada, alguma coisa tem. Essa criança gostava muito de brincar, de estar com os amiguinhos, não está fazendo isso. A criança sempre vai mudar os comportamentos. Ia bem na escola, está com dificuldade, não está indo bem na escola. São sinais que os pais devem estar atentos para que está acontecendo alguma coisa com aquela criança, né? Acordando de meio da noite, com sonhos, com pesadelos, isso também é um sinal. Então, precisa estar muito atento para essas questões, né, dos comportamentos da criança, porque às vezes a criança não quer falar, ou a criança foi instruída a não falar. E aí é que fica complicado, né, porque ela recebendo uma ordem, como a gente, como adulto, dá as ordens às crianças, e ela envolvida psicologicamente, porque essas pessoas que estão por trás disso têm todo uma lábia, vamos dizer assim, uma forma de envolver a criança, e ela fica tão envolvida, acreditando que aquilo é uma grande verdade, e tem medo de falar com os pais, mas os pais precisam ficar atentos quanto aos comportamentos da criança. Mudou o comportamento é porque alguma coisa não está bem, alguma coisa não está bem com essa criança, e aí a gente vai conversar, vai falar através de brinquedos, através até de desenhos. Os desenhos sempre são muito projetivos, as crianças se colocam, desenha aqui, como que você está se sentindo? O que está acontecendo, né? E uma outra coisa é sempre olhar esse celular, sempre olhar o que a criança está vendo, o que a criança está assistindo, né? Doutora, muito obrigado pela sua participação, um abraço para você, obrigado pelos esclarecimentos, né? E até a próxima. Obrigado, Edson. Até a próxima e boa noite para todos aí, tá? Boa noite, Tchau. obrigado.